Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Ô, Clamilton, boa noite, amigo. Como é que você tá? Agora, Rapaz, graças a Deus, tudo 100%. é isso aí. A gente agora tem que matar a saudade por aqui, né? Com Obrigado aí. certeza. Hoje, a partir desse momento, é tudo à distância, é tudo remoto. A- as apresentações são todas à distância, da maneira virtual. A vantagem é que podemos falar de onde tivermos. É verdade. Você não precisa se deslocar para um determinado local, então você fala de sua casa, do trabalho, de qualquer ambiente. Só Verdade. precisamos de uma boa internet. É, esses são os hábitos do novo normal, né? A gente tem que se É, adequar o a essa novo nova normal. realidade. Tudo na vida tem os prós e os contras, né? Eu acho que a gente tem que tentar aí tirar desses momentos de dificuldade o que há de melhor para ele nos oferecer, né? Obrigado aí pelo convite. Estou aí à sua disposição, Clemente. Pra Eu gente... acho, Fábio, que as pessoas precisam parar para refletir que quando a gente está numa zona de conforto, na maioria das vezes, a ideia, a inovação, ela não vem. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa passa por um momento delicado, é que o inspirar, ele acontece com maior facilidade. Então, várias pessoas, vários cases nacionais e internacionais já relataram que nos momentos delicados, nos momentos difíceis, principalmente em momentos de dificuldade financeira, é de onde vem a grandes inovações, grandes sucessos. Verdade. Eu acho que é isso que normalmente tem que fazer, apesar da dificuldade, né? Eu acho que todo povo precisa de esperança, precisa enxergar uma luz ao fim do túnel para que a gente busque inspiração, para que a gente busque motivação e ter um norte, né? Eu acho que nos momentos de dificuldade a reinvenção, né, aflora, o talento aflora e eu acho que assim nós somos um povo extremamente criativo, um povo extremamente vocacionado para o sucesso e com certeza eu costumo dizer, sabe, Clemente, porque assim em meio a essa crise eu tenho certeza e aí assim hoje a gente via todas as matérias que falam do agrobusiness, né, que é o que está salvando a economia do país. E aí, assim, o agronegócio ele não vive sem a agricultura familiar. E eu tenho certeza que a retomada desse pós-pandemia virá do interior para os grandes centros. E eu acredito muito na força do sertanejo, na força do povo interiorano. E aí, nessa reinvenção, eu tenho certeza que vai surgir daqui muita coisa boa. Fábio, eu tive conversando com algumas pessoas que trabalham no agro, eu tive informações de empresas que trabalham com produção nacional e também exportam para outros países, que tem empresa que já está com previsão de investimento, tem casos que vão, no mínimo, aumentar 30% a área a ser plantada. Então, eu tenho um caso que a pessoa não me deu a informação oficial, mas que eu soube extraoficialmente, que vai dobrar a produção. Porque o maior problema de agricultura é água. E nós tivemos bom inverno, na maioria dos estados. Então, tanto Pernambuco como o Ceará, grande parte dos reservatórios estão cheios. Sim, E isso, para quem depende da agricultura, é a esperança. exatamente. Porque o agricultor, principalmente o nordestino, é um povo sofrido. Eu soube agora, eu vi na internet semana passada, que o Grupo Votorantim vai investir num parque eólico no Araípe. Muito bom. Então, assim, Aqui eles já estão investindo na região do Vale de São Francisco, já tem empreendimentos de parques eólicos do Grupo Brenan, do Grupo Votorantim. E é uma tendência mundial, né?
Mas a live é sua, sinta-se à vontade. Não, eu estou aqui, a live é sua, eu estou aqui só para contribuir humildemente com o que eu puder. E aí você falava aí das reservas hídricas, e assim, em meio a essa pandemia, a gente vê uma situação que a gente tinha uma perspectiva muito grande e muito boa esse ano, depois da maior seca dos últimos tempos, né? A gente vê aí essa situação hídrica restabelecida. Para você ter ideia, o Lago de Sobradinho está aí beirando sua capacidade de 100%. Há 3 anos atrás, o Lago de Sobradinho chegou no volume morto, né, com apenas 2%. E esse ano está aí beirando os 100%. Então, assim, essa retomada da economia, a pujança que tem o agronegócio, é o que vai alavancar, né? O mundo todo tende a enfrentar crise de abastecimento, né? Para alimentar os seus povos. E o Brasil tem essa situação aí, onde 61% das terras brasileiras são produtivas. Então, há uma coisa a ser tratada, uma situação a ser discutida, né, essa dicotomia aí que existe do agronegócio versus a sustentabilidade ambiental. Mas eu tenho certeza que esse equilíbrio será encontrado e a gente vai ter boas perspectivas, com fé em Deus. A gente vai aí, já se fala aí na possibilidade de uma vacina ainda para esse ano, né? A Rússia anunciou hoje. Então, é ter esperança aí nos homens, ter esperança, fé em Deus, primeiramente, para que a gente depois retome aí a economia. E como você bem falou, existe uma perspectiva muito boa de recuperar isso de uma forma rápida. Eu acho que tem que cuidar agora das pessoas, das vidas, né? Com olhar na economia, porque também sem a geração de negócio não há vida, não há geração de recursos. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem equilibrada. A prevenção sempre é o melhor caminho, mas a gente precisa olhar não só a prevenção em saúde, mas a prevenção nos negócios, porque os governos, de uma maneira geral, eles precisam investir em vários setores e esse investimento ele vem de arrecadação. Se o comércio, se o setor de serviços, ele não está vendendo, muitas atividades estão suspensas, a arrecadação cai. Se a despesa aumentou e a arrecadação caiu, compromete. Graças a Deus, nós não temos problemas na grande maioria das prefeituras e também governos estaduais de atraso de pagamento de salários, porque se isso acontecesse, aí seria muito pior. Mas as pessoas precisam parar para pensar que existe um problema, ele é muito sério, nós precisamos voltar a trabalhar, mas com todos os cuidados, nos cuidando de todas as pessoas, e uma coisa simples, que infelizmente ainda tem muita gente brigando por conta disso, é a pessoa não querer usar máscara. Aí é uma questão muito complicada, né? Porque aí a gente vê, sabe, Clemilton, uma coisa que me preocupa é que, infelizmente, a gente vive uma pandemia onde a coisa precisaria ter sido tratada com muita seriedade, com muita gestão, com muito profissionalismo. E o que a gente vê é uma guerra, uma situação de calamidade pública sendo politizada. Então, isso é muito ruim, porque enquanto a gente deveria deixar quem entende da história estar tomando de conta, né, cada um. Eu, particularmente, tenho a opinião de que a gente está sem norte. Né? A gente não teve, o Brasil perdeu o eixo. A gente tem um presidente que aí não quero entrar no mérito da política, mas o fato é que ele é negacionista, né? Então, quando você tem uma postura negacionista, para que você construa um entendimento num país continental como é o nosso, é muito difícil, né? Aí a gente vê uma estratégia, no meu ponto de vista, uma estratégia equivocada, porque você,
ao invés de ter feito um tratamento de choque no início, para evitar, né, a disseminação, e aí depois você ir regulando aos poucos, porque não dá para comparar, né, na época, lá em março, abril, quando a gente viu a coisa começar no Brasil, não dava para comparar, ela veio de avião, esse vírus chegou no Brasil de avião. Então, estava restrita aos grandes centros. E aí a gente viu cidades do interior, pequenas, estrangular sua economia, fechando quando não tinha nenhum caso, quando, né, não tinha nenhum problema aparente, e a gente poderia ter tido um norte nacional para que a gente regulasse isso, né, para que as coisas fossem setorizadas, criadas etapas. Mas, enfim, nos resta agora ter esperança, trabalhar, torcer para que a economia volte, porque o pequeno empreendedor não aguenta mais, ninguém aguenta mais, evidentemente que com cuidado com as pessoas, com a saúde, mas assim, passado esse subsídio que o governo inicialmente deu para os pequenos negócios, onde até 90 dias houve um subsídio para sustentar os pequenos negócios, pagando ou o salário integral por 60 dias, ou a redução da jornada por mais 30. Isso hoje não... todos os pequenos negócios já utilizaram, né, desse mecanismo, que a gente já está aí chegando a 120 dias. E aí, cidades como Petrolina, por exemplo, fechou novamente. Juazeiro do Norte ainda nem abriu, né? Então, é uma situação muito delicada, muito delicada. A gente vê um exemplo que eu vejo e que assim eu me questiono. Juazeiro do Norte, eu vi a semana passada o boletim de Juazeiro do Norte. Não sei se você está aí hoje. Você está em Juazeiro hoje? Estou em Juazeiro hoje. Você deve ter o dado mais atualizado, mas aí em Juazeiro do Norte eu vi que até a semana passada haviam sido testados aproximadamente 16, 17 mil pessoas e 4 mil tinham sido diagnosticados, confirmados, né? Já ultrapassou 6 mil. Ultrapassou 6 mil. Pois é, e Juazeiro está fechado. Juazeiro está Desde fechado. o início, são 120 dias, Juazeiro está fechado. Juazeiro está fechado, acho que há um mês, mais ou menos, há quase um mês. Juazeiro está fechado, deveria estar fechado totalmente. Não, porque, assim, mas inicialmente houve uma flexibilização. Está desde 20 de março, né? Fechado. Mas houve uma flexibilização de início e começou a fechar. Só que no lockdown, que é um sistema mais rígido, já está, acho que umas 3 semanas. Então, mas o comércio, por exemplo... Não, o comércio está fechado desde março. Então, mas é isso que eu quero falar. O comércio está fechado aí desde março, ou seja, já são 120 dias, e aí é isso que eu não consigo compreender. O comércio está fechado há 120 dias, são 17 mil testes, 18 mil testes e 6 mil casos confirmados, né? Aí, qual hoje a população de Juazeiro do Norte, Clemilton? Entre Crato, Juazeiro e Barbalha dá mais ou menos 450 mil. Juazeiro acho que dá uns 270, 280. Então, vamos falar aí, a região aí do Crajubá é equiparado... 450 mil, 430, 450 mil. É equiparado à cidade de Petrolina, né? A região aí do Crajubá. Petrolina, eu não sei a população de Petrolina hoje. Tem aproximadamente 400 mil habitantes. Esse ano tem um turno. Então, aproximado. Então, deve ser mais ou menos o tamanho, a população de Petrolina, um pouco mais. E aí a gente vê Petrolina com a quantidade similar de testes que Juazeiro do Norte fez. O comércio estava aberto há um mês, desde junho, estava tudo, desde dia 1º de junho estava tudo aberto. E com a mesma quantidade testada, a quantidade de casos confirmados não chegou não chegou a 2 mil casos. Entendeu? Assim, entendeu? A comparação... Só que assim, Pablo, existe uma questão que, infelizmente, no Cariri, a população não está respeitando, não está ficando em casa. Então, a população está saindo
Mas isso é de uma forma geral, Clemilton. E é isso que eu quero te dizer. Petrolina estava funcionando tudo normal há 30 dias. E a quantidade de casos confirmados não chegou à metade do que Juazeiro do Norte confirmou, com o mesmo número de testes realizados equiparadamente. Pelo menos até a semana passada eu vi esse dado, entendeu? Então é tudo muito maluco, ninguém, na verdade, sabe com o que é que está lidando. Né? Então, teoricamente, Petrolina, que estava aberto desde o dia 1º de junho, era para ter, comparado a Juazeiro do Norte, Era para explodido. ter aumentado a quantidade. Era para ter explodido, né? Assim, cresceu substancialmente, é verdade, mas nada parecido com os mais de 6 mil casos que você fala aí de Juazeiro do Norte. Então, assim, é tudo muito maluco e a coisa não é tratada de uma forma macro, coordenada, como deveria, entendeu? Então, assim, o que é que Petrolina fez que Juazeiro do Norte não fez? O que é que outras cidades fizeram que aqui não fez? Não tem uma coordenação. Então, fica todo mundo, ficam os prefeitos ao Deus dará, né? Ficam os governadores também ao Deus dará, desafiando, politizando a situação. E quem paga o pato são as famílias que estão perdendo vidas, são os pequenos empreendedores que estão, depois de uma vida de trabalho, perdendo seus negócios e perdendo vida também. Hoje eu vi um vídeo de um dono de um restaurante em Salvador, no shopping lá, que ele abordou lá o prefeito, ACM Neto. É uma coisa Eu vi esse que vídeo. arrebentar o coração de qualquer um, da mesma forma que arrebenta o coração de qualquer um. A gente vê aí mais de 70 mil mortos no país. Né? Então, assim, bom, nos resta acreditar em Deus e pedir que surja logo uma vacina, porque, infelizmente, a gente vive no Brasil. Ou felizmente, e somos mal geridos, mas, enfim. Mas o povo brasileiro há de dar a volta por cima, tenho certeza. Fábio, e como é que está sendo para você, como profissional da área de contabilidade, está sendo esse momento para seus clientes? Como é que você está sentindo? O que seus clientes passam para você? Porque eu sei que você tem um trabalho muito próximo da clientela. Nós entrevistamos mês passado Leite, que é um escritório em Juazeiro do Norte. Segundo ele, na clientela dele, não houve fechamento de empresas, houve abertura de novas empresas. No caso da Premier, como foi? Como é que está esse número? Hamilton, ainda não houve nenhum, como eu te falei, né? Assim, existem algumas empresas que rapidamente se reorganizaram, rapidamente, né? Alguns empresários que têm o negócio um pouco mais na mão e aí rapidamente conseguiram se reorganizar. A grande maioria dos pequenos negócios com subsídio do governo federal quanto à questão da suspensão dos contratos, da redução da jornada de trabalho, também passaram aí esses 90 dias de uma certa forma, como é que eu poderia dizer, no balão de oxigênio, mas só que esse oxigênio está acabando. Esse oxigênio está acabando. Então, assim, até aqui nenhuma empresa fechou. Graças a Deus, nenhuma empresa fechou as portas. Mas eu lhe digo, amigo, que se essa história demorar um pouco mais, eu acho que muitas poderão ter problemas assim seríssimos. Eu posso te dizer que aonde eu estou presidente da Associação dos Lojistas aqui do River Shop. E aí eu participo de um comitê gestor de crise, onde os shops de Pernambuco estão inseridos, de Recife, Caruaru e de outras cidades lá da região metropolitana. Em média, nos empreendimentos de shopping, 20% das lojas não conseguiram reabrir seus negócios. Então, assim, é um número
extremamente elevado. Mas evidentemente que aí nesse bojo tinha alguns pequenos negócios, alguns negócios que já vinham com dificuldade, que já vinham, né, já tinha acabado o oxigênio já há algum tempo, e aí a crise veio para arrebentar de vez. Mas se nada for feito, né, de agora por diante, e aí assim, seja o poder, e aí eu falo muito no governo federal porque é o ente federativo que tem o poder de fogo, é quem pode realmente socorrer, né? A gente vê aí o que fizeram agora depois de uma lei que foi bem discutida, onde se criou o Pronamp, né, que era a grande tábua de salvação, né, para que financiasse pequenos negócios com juros subsidiados, com prazo de até 36 meses, mais carência. Enfim, a lei, o que está lá no papel, é um negócio assim, belíssimo, bacana. Todo mundo ficou extremamente feliz, porque pequenas empresas que faturaram até 4 milhões e 800 mil reais no ano anterior, poderiam ter até 30% de capital de giro financiado a juros baixos, prazo razoável. Ficou todo mundo na expectativa de que agora sim ia chegar uma mão para ajudar o pequeno negócio, porque a balela que foi criada lá atrás, falando que o governo federal ia estar financiando a folha de pagamento das pequenas empresas, 3% da verba que foi destinada foi efetivamente aplicada, porque se criou um arcabouço de burocracia por trás disso que impossibilitou que os pequenos negócios tivessem acesso àquela linha de crédito. Aí agora, com o Pronamp, maravilha, 30% do que faturou, juros que poderiam beirar ali a 3,5%, 4% ao ano, prazo de até 36 meses. Então, o pequeno empreendedor ficou extremamente empolgado. Aí o que é que acontece, meu irmão? A gente só escuta os bancos divulgando que não sei quantos bilhões que foram disponibilizados, acabou. E eu conheço pouquíssimos empresários que conseguiram ter acesso a essa linha de crédito do Pronamp. Tem alguma coisa errada aí nesse bolo. Não pode, não pode. Como é que uma linha de crédito... Ontem tem um gerente do Itaú, que é amigo meu, que ele ficava mandando para os clientes mensagem, até ontem à noite, o coitado estava trabalhando e mandando mensagem para todo mundo, dizendo, gente, 8 horas a plataforma do Itaú vai estar disponibilizando, vamos lá, aproveita todo mundo. Ontem à noite, domingo, quase 11 horas da noite, ele mandando mensagem. Daqui a pouco ele mandou outra mensagem, a plataforma vai estar disponibilizada 6 horas da manhã, aproveitem. 8h30 da manhã, ninguém conseguia fazer nada. Ou seja, tem coisa errada, meu irmão, nisso. Com certeza. E a gente não vê ninguém, né, do Ministério da Economia, do governo, sei lá de quê, mas que regulamenta esse negócio, chegando e chamando esses banqueiros aí na chincha, velho. Não pode. Mas eu acho assim, Fábio, para os bancos, não é interessante emprestar juro baixo. Mas, amigo, essa linha de crédito... Não, essa entendo. linha de crédito que foi para o criada... banco não é interessante. Os bancos exigiram... Só que o governo federal, através do BNDES, que é seu maior banco, que é um banco de fomento, o Banco do Nordeste, entre outros, ele criou a linha. Ele disponibilizou uma quantia de muitos zeros. E, segundo foi anunciado, iria ter essa quantia disponível para as empresas. Só que, na prática, como você mesmo acabou de dizer, ela não chega. Então, se ela não chega para o cliente, infelizmente, o fechamento de empresas vai só aumentar. Com certeza. Porque se as pessoas que têm condições de buscar um socorro, um empréstimo, se endividando para pagar fracionado aquilo ali, para, como é que se diz, conseguir um oxigênio para recomeçar. Eu estava vendo, eu recebi esse final de semana, eu vi no grupo, uma peixaria de Fortaleza, famosa na Beira-Mar, que tinha 62 anos que funcionava, fechou.
Então, assim, você vê negócios que tem pouco tempo, tem muito tempo, fechando de todos os tamanhos, é muito triste. Infelizmente, é complicado. E, assim, para o empreendedor, ele fica numa situação difícil porque ele não sabe para quem pedir. Porque o banco que sempre bateu na porta dele, muitas empresas naquele momento não precisavam de socorro, diziam não ao empréstimo. E na hora que eles precisaram, o banco não aprova. O banco diz que não tem limite disponível. Rapaz, tem um amigo meu que diz assim, sabe? Ele diz, olha, o pequeno empreendedor, quando tem uma vida organizada, que tem seu dinheirinho lá reservado e tal, é na época que o sol tá abundante, e aí os bancos chegam com guarda-chuva, oferecendo mundos e fundos. E aí o pequeno empreendedor, na hora que está na necessidade, na chuva, ninguém tem um guarda-chuva para amparar. Infelizmente, é porque nós vivemos num país extremamente desigual, e aí eu vi um estudo recente que mostrava, não, um retrato da economia que está por se desenhar, né, que ele falava lá num gráfico em K, ou seja, a economia do Brasil, a economia de uma forma geral das pessoas, enfim, a economia, ela na pandemia ela caiu, num determinado momento, né, as grandes empresas, as pessoas mais ricas, elas vão voltar a crescer e o pequeno negócio e as pessoas mais pobres vão perder mais renda. Por isso que eles falam nesse gráfico em K. E isso vai acontecer assim, vai aumentar essa desigualdade social nesse pós-pandemia de uma forma extremamente preocupante. E aí onde entra, né, a capacidade do ente federativo, do governo federal, que é quem pode, por exemplo, fazer o dinheiro, rodar dinheiro literalmente, né? A gente passou por uma crise, a gente passou não, a gente viu aquela bolha econômica explodir nos Estados Unidos, na última crise que houve lá, aonde, né, na bolha econômica, na bolha imobiliária e tal, e o Brasil, ou melhor, os Estados Unidos entrou numa crise que há muito tempo não vivia, uma das maiores crises. Meu irmão, de lá até aqui, os caras estão imprimindo dinheiro, imprimindo literalmente dinheiro. E há quem diga, não, mas país nenhum aguenta, sustenta-se viver imprimindo dinheiro porque a inflação vai pipocar. Meu irmão, você prefere ver o povo morrer de fome ou correr o risco de ter uma inflação controlada? Pelo amor de Deus, é falta de vontade política, pô. É isso que acontece em nosso país. A gente vê uma situação extremamente séria, onde os caras deviam estar preocupados com tudo que está acontecendo, mas estão preocupados em debater e esconder, né, fake news e outras coisas por aí. Então, velho, isso é que é preocupante, porque eu tenho certeza que a economia ela vai se restabelecer. As vidas perdidas não voltam mais. A economia, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai se restabelecer. O problema é o tamanho dessa desigualdade social que vai existir. Aí, velho, vem a reboque violência, vem a reboque, né, a educação de má qualidade, a saúde que a gente está vendo aí precária. Enfim, é uma situação que só o brasileiro mesmo precisa, com muita fé em Deus, ter a coragem de se reinventar e passar por isso aí. Ô, Fábio, falando em saúde, tem coisa que é interessante. Eu vou falar de Fortaleza porque foi notícias em vários sites, mas acredito eu que em Recife também deva ter isso aí. Em Fortaleza existiam 3 hospitais que estavam em situações delicadas, e que poderiam ter sido arrendados.
mas o governo do estado preferiu fazer hospital de campanha. Então, o que que acontece? Pegou um estádio pronto, recém-reformado em Fortaleza, destruiu o estádio, que era o Presidente Vargas, para fazer um hospital dentro do estádio. Então, por que que nesse momento, com a tecnologia que a construção civil tem, principalmente através do drywall, que você consegue, do gesso, você consegue fazer divisórias em curto espaço, você não pegar estruturas próximas de instituições, sejam hospitais, sejam UPAs ou outros, e você fazer uma ampliação que fique para depois. Então, o tempo que se gastou construindo essa estrutura, eu vou dar um exemplo, o Salgueiro. Nós temos um hospital regional que tem muito espaço de terreno e que poderia ser ampliado uma estrutura para ficar para depois. Vários hospitais em Recife que poderiam ter uma estrutura melhorada para atender esse momento de Covid e depois ficar para outros procedimentos. Então, infelizmente, segundo jornais, segundo sites, essa questão dos hospitais provisórios é muita lavagem de dinheiro. Meu irmão, aí é uma questão assim, né, da polícia. A polícia tem que investigar e meter quem está na cadeia. Quem tiver culpa que pague e queira Deus que os órgãos de controle sejam eficazes nesse momento. Zé Ricardo comentava aqui, eu vi aqui um comentário do Zé Ricardo, quando ele diz que realmente assim não existe preocupação em salvar as pequenas empresas do governo que aí está aí. Para mim isso também está muito claro, porque não tem uma política tirando, né, essa boia de socorro que foi jogada quanto à questão da suspensão dos contratos e a redução, nada mais funcionou. Então, assim, você falava nessa situação, eu ouvi hoje, lá em Belo Horizonte, 4 meses depois da pandemia, estar para ser inaugurado o primeiro hospital de campanha lá em Belo Horizonte. Oral. Aqui em Petrolina foi anunciado pelo governo do estado um hospital de campanha com 20 leitos de UTI, também não foi inaugurado. Então, assim, na verdade, falta gestão. Aqui em Juazeiro foi inaugurado semana passada. Falta gestão, sabe? A gente viu o mundo afora aí, onde existe preocupação com o povo, com a saúde pública, com a economia, com o país. Saídas extremamente criativas e baratas, como, por exemplo, eu acho que foi na China, que foi que os caras fizeram, pegaram os hotéis que estavam desocupados e transformaram vários hotéis em hospitais de campanha para dar o primeiro socorro aos casos leves, né? E, bicho, funcionou, não precisou construir, salvou a vida daquele empreendedor ali, hoteleiro, deve ter pago um valor lá subsidiado, não sei como. A gente viu, Luiz Mário bem falar aqui, que a gente viu a China construir hospitais em 10 dias. Assim, falta... Aonde será que está o erro, meu irmão? A China, aonde tudo começou, com uma população gigante, 4 mil vidas foram ceifadas. A Índia, com outra população absurda, não chegou a 4 mil mortes. E mundo afora, aqui no Brasil, daqui a pouco a gente atinge a marca de 100 mil. Né? E aí, assim, eu acho que tudo passa pela gestão, sabe? Eu acho que tudo passa pela gestão, pela vontade política. E aí, queira Deus que os órgãos de controle sejam eficazes e que prendam quem tiver que prender e que quem tiver que pagar o pato, que pague. Porque hoje, só quem está pagando o pato, infelizmente, são as famílias que perderam os seus entes queridos e os pequenos negócios, os empreendedores que estão vendo aí anos e anos de luta, de dedicação ao negócio, vendo seus negócios ser fechados, né, precisando demitir
mão de obra, enfim. A gente precisa que isso seja um momento de inflexão e reflexão para todos, porque apesar da criatividade, apesar da vontade, da força de trabalho do empreendedor brasileiro, apesar da força do agronegócio, empreender no Brasil é algo muito desafiador, muito desafiador. Não, o brasileiro ele tem que ser estudado porque em relação a todas as dificuldades que nós encontramos, nós somos vitoriosos em todos os sentidos, porque tudo é complicado. Se você quer empreender, é muita burocracia, é muito imposto, é muita. Então, os governos, de uma maneira geral, eles poderiam facilitar a vida do contador e do empreendedor, criando impostos mais simples, de preferência únicos, para que não tivesse uma tributação no mesmo produto várias vezes e, consequentemente, fazer com que ele chegasse muito mais caro. Então, agora sim, Fábio, eu queria que você falasse, vamos esquecer um pouquinho essa pandemia, e eu queria que você falasse em soluções que você enxerga nesse momento, que as pessoas podem tomar para que elas possam enxergar uma luz no fim do túnel, caminhos, porque o que acontece? Uma coisa que eu estou prestando muita atenção, estou vendo muito, é que nas redes sociais, principalmente, nunca se viu tanta oferta de curso, tanta oferta de qualificação de empresas diversas. Uma grande maioria gratuitas, online. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, nesse momento, como muitos negócios estão fechados e as pessoas estão com tempo ocioso, eu acho que as pessoas precisam investir em qualificação, investir em treinamentos para que elas possam se reinventar e, a partir daí, conseguir superar toda e qualquer dificuldade que venha, porque eu preciso me inovar, não importa a atividade que eu exerça. Eu tenho que fazer diferente do que eu fazia anteriormente para que eu consiga superar qualquer dificuldade. Verdade. Uma coisa, sabe, Clemilton, que a gente observa e tem observado, e aí muita gente que empreende e que tem seu negócio, seja ele no ramo de atividade que for, ainda estava muito descrente, isso vai demorar a chegar no país, mas com a pandemia isso acelerou, todo mundo tirou da gaveta aí o projeto, que é o negócio da venda online, né? E assim, eu participei, anualmente tem uma feira de varejo que acontece nos Estados Unidos, que é a maior feira de negócio do varejo do mundo. É um negócio muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas eles fazem o pós-NRF, que é o pós-feira, debatendo em todo o Brasil, difundindo o que foi discutido lá. E há uns 4 anos atrás, eu participei dessa pós-NRF lá em Recife, há uns 5 anos atrás. Participei dessa pós-NRF e aí todo mundo saiu de lá, tem muito lojista de shopping, muito lojista de varejo, né? E saiu todo mundo de lá chocado, porque os caras chegaram lá dizendo o seguinte, ó, gente, se você tem loja física, se você está dentro de um shopping, tal, esqueça, acabou. Esse seu negócio está fadado ao insucesso. Acabou loja física, vai acabar. O negócio agora é o canal online. Acabou. Bicho, 100% do público que estava lá nesse evento eram de lojistas do varejo de lojas físicas. Saiu todo mundo aterrorizado. Todo mundo doido, preocupado. E aí eu vi alguns, naquele momento, começar a ligar, né, a sua antena e começar a se preocupar no seu negócio, de que forma ele pode atender através de outros canais. Quem saiu na frente deu uma acelerada bacana. Outros vinham adiando essa história toda. 1 ano depois eu volto para o mesmo negócio lá e os caras disseram, gente, ó, desculpa, eu queria começar aqui pedindo desculpa, porque realmente tudo que a gente falou o ano passado, esqueçam.
Esqueçam, nada daquilo ali vai acontecer. Na verdade, o que hoje o cliente vai, a partir de agora, o cliente vai querer é a comodidade de escolher e poder escolher a forma que ele quer comprar, a forma que ele quer pagar, se ele quer receber o produto em casa, se ele quer ir receber, pegar o produto, comprar na internet, que é o que aí o mundo chama de omnichannel, né? Que são os múltiplos canais de venda. Então, assim, quem já vinha apostando no negócio de múltiplos canais de venda, eu tenho certeza que sofreu muito menos com essa crise. Quem não vinha acreditando que o negócio de multicanais, né, que as vendas online já era uma realidade, esse sofreu, porque no meio de uma crise teve que se reinventar, teve que reaprender. Olha aí a propaganda da Clemilton Seguros, muito bem. Mandei uma dessa para mim, rapaz, para me fazer o merchan aqui para você também. Então, eu acho que assim, quem sabe, Clemilton, quem buscou esse caminho, quem trilhou esse caminho e aí remodelou seus negócios, vai sair desse momento com mais facilidade, né? Porque isso não vai essa pandemia ainda vai deixar um rescaldo aí, né? As pessoas vão ficar temerosas, estão mudando seus hábitos de consumo. Então, isso não vai ter, você não vai ver aquela venda de impulso como se tinha. A venda vai ser mais qualificada. Então, quem tiver um canal de relacionamento com o seu cliente de forma mais efetiva, está saindo na frente e tem perdido menos do que outros, entendeu? E aí eu tenho visto assim muitos negócios se reinventarem de forma fácil, rápida, negócios de prestação de serviço, por exemplo, no meu segmento, por exemplo, de contabilidade, hoje a gente já faz uma reflexão interna, a gente tem aí quase, são, sei lá, 120 colaboradores, aonde aproximadamente 100 estão em casa trabalhando. E uma minoria, né, agora em Salgueiro a gente começou a voltar, né, mas em Petrolina a maioria do time está em casa, na Paraíba também. Então, assim, a gente começa a fazer uma reflexão, funcionou bacana, rodou bem, e aí a gente começa a fazer uma reflexão, será que eu preciso de tanto espaço? Ou será que eu posso ter agora mais espaço, reduzir meus custos fixos para investir mais em tecnologia? Então, assim, é não parar. Eu acho que o que eu digo sempre é que a gente não pode parar de pensar. A gente precisa ser proativo sempre. Quem for mais proativo, quem tiver mais iniciativa, vai sair na frente e a gente vai ver os negócios, né, alavancarem aí e retomarem o seu fluxo. Cássia, por exemplo, Cássia é uma cunhada minha que está aqui na live com a gente. Cássia, ela trabalha com bolo e começou a história dela, uma história muito bonita com sobremesas e tal. Depois se reinventou com bolo. Agora ela reinventou lá o negócio dela, fez um bolo menor, mais barato, que meio que parece uma delícia, por sinal, o bolo dela, um talento maravilhoso. E ela se reinventou no meio da pandemia e está dando super certo. A gente vê o negócio acontecendo. Então, é ter essa capacidade de se reinventar, é acreditar, é investir em redes sociais, é estar perto do cliente, é se relacionar. Né? A gente vê a história de seu Duda lá, quando botava a feirinha dele lá em Mães, a banca de feira dele lá, que tudo que ele fazia, Clemilton, era saber se relacionar com o cliente. O cliente chegava na feira, lá em Mães, perguntava a ele se tinha lá um tipo de prego. Ele não tinha aquele prego para vender. Ele já anotava na caderneta, na outra feira ia ter o preguinho dele lá. Então, isso é relacionamento com o cliente. Se você tiver a percepção, a rapidez de entender o que é que o seu cliente precisa, você vai sair na frente. Você vai sair na frente. Agora, muita gente
como você bem falou, fica ali na zona de conforto, né? Achando que, não, eu vou ficar em casa, porque eu estou no meio de uma pandemia, tudo isso vai passar. Quando passar, eu vejo o que é que escapou para me correr atrás. Aí esse, velho, vai ficar no meio do caminho. Eu acho assim, Fábio, tanto quem é empreendedor como quem é funcionário precisa se reinventar, precisa se capacitar, porque a partir desse momento, o novo momento, ele exige pessoas melhores qualificadas, pessoas que tenham mais atitudes, que tenham iniciativas. Então, eu entrevistei na semana passada Tatiane Bettar, que ela é secretária de Desenvolvimento Econômico de Juazeiro. E ela falou sobre um programa de qualificação da prefeitura, de seleção, onde a prefeitura fez uma parceria com a empresa e essa empresa ela cadastra currículos de pessoas e também vagas de empresas e a empresa dá o perfil que ela quer e a pessoa vai responder ao questionário e nesse quiz ela já filtra o perfil que a empresa necessita. Ela não seleciona somente pelo currículo. Ela seleciona também o estudo, ela faz o estudo comportamental da pessoa. Então, ela migra o currículo e o comportamento. E ela une os dados e, a partir daí, ela vai sugerir pré-candidato. Então, ela já faz um filtro, porque uma preocupação que as empresas precisam, inclusive eu já estudei muito sobre isso, que é ter um maior cuidado em demorar na contratação, fazer uma triagem melhor, para tentar acertar na contratação, para não ter tanto problema de demissão. Porque quando você contrata um funcionário, você tem um custo de treinamento. Alguém vai parar para ensinar o serviço àquela pessoa e duas pessoas vão fazer o serviço de um. Se você precisar mandar aquela pessoa para treinar fora, você vai ter um custo para pagar o deslocamento, hospedagem, alimentação, dentre outras coisas. E se você faz uma filtragem maior no momento da contratação, procurando o candidato ou a candidata que melhor se adequa à sua necessidade, o índice de acerto é maior. Então, assim, fica a dica para as pessoas que estão no mercado de trabalho, que querem voltar ao mercado de trabalho, que elas possam se qualificar, que elas possam observar o que elas sabem fazer, o que elas podem inovar, como você citou sua cunhada agora há pouco, procurando caminhos para inovação, para conquistar novos clientes. Porque hoje, quando as pessoas estão... Eu vou dar um exemplo a você. Eu Mas, tenho um Clemilton, cliente em Juazeiro, pois não. que ele trabalha no ramo de restaurante e é fogo campeiro. A fogo campeiro, a clientela dela é rodízio. Como ela está sem poder funcionar, ela está vendendo quentinha. E no final de semana, ela tem 3, 4, 5 motos entregando. Por quê? Porque as pessoas começaram a pedir, gostaram e estão repetindo o pedido. Da mesma forma, tem outros restaurantes, outras empresas que estão crescendo. Então, esse momento do delivery, de uma maneira geral, com o comércio fechado, sem poder funcionar, muitas empresas, durante os meses de março, abril, maio, funcionaram de portas fechadas fazendo delivery de pedidos. Então, a pessoa mandava o pedido pelo WhatsApp, a pessoa mandava deixar no endereço. Então, isso durante um Foi o que período... restou, né? Aquilo que eu falei lá atrás foi o que restou. E aí, quem tinha uma base de cliente formada, quem se relacionava com o cliente, saiu na frente. Quem começou conseguiu. a fazer o delivery a partir dali, teve mais dificuldade. Né? Assim, até o Luiz Mário perguntou aqui se a venda online é um canal a mais. É isso mesmo, Luiz. Assim, é a história dos múltiplos canais de venda, né? Então, o cara vai, a partir de hoje, o cliente vai fazer a escolha aonde é que a sua comodidade vai ser atendida. E é isso que precisa, é como você falou. E quanto à qualificação, Clemilton, é isso. Eu acho que, assim, hoje, mais do que nunca, a qualificação do profissional vai ser
necessária. Imagina aí, hoje a gente aponta aí para um horizonte de 20 milhões de desempregados. A concorrência vai estar muito maior, né? Então, vai sobrar mão de obra e vai ser aproveitada de forma mais rápida, evidentemente, a mão de obra melhor qualificada, né? Então, não tenha dúvida que, assim, como essa iniciativa aí da Prefeitura de Juazeiro do Norte que você colocou, que aí esse é o papel da gestão, é mediando, né? Mediando o interesse das pessoas com o interesse do empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande. Esse é o papel do poder público, né? De fazer essa intermediação, de proporcionar com ação simples. Com ação simples. Baixou aí, como você disse, um aplicativo, um banco de dados e uma forma de estimular que o cara vá lá e se cadastre, né? Eu vejo aqui um amigo aqui, eu acho que é um amigo seu aí, Oscar, fazendo uma Oscar pergunta. Buzo, ele é diretor da Porto Seguro. Pronto, Oscar, ele faz uma pergunta aqui a respeito, né? Fica as vendas consultivas. Você Você acredita? gostaria de saber como ficam as vendas consultivas. Você acredita que as vendas consultoriais ganharão mais força? Eu tenho certeza que a venda, né, consultorial assistida, ela vai ter muito mais, sobretudo pela insegurança com que as pessoas estarão, né? Aonde seja o que for. Então, eu acredito muito que volta com mais força. Tem um comentário aqui, Cássia, acho que é a sua cunhada, verdade. Até para contratar tem que escolher alguém já bem preparado. Sem dúvida. Fábio, nós temos aí, eu acho que em 5 minutos mais ou menos, o que é que você gostaria de falar nesse finalzinho de live? Daqui a Clemilton, pouco o Instagram nos derruba. beleza. Não, Clemilton, eu queria, antes de tudo, agradecer, parabenizar você aí por essa iniciativa. Você vem fazendo essas maratonas de live. Agradecer a você pelo convite. Dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Foi um prazer. Né? Clemilton é um amigo aí de infância, um amigo de longas datas. Resolveu aí subir a Serra do Cariri e se estabelecer pelas bandas do Cariri. Eu acho que você gostou muito da água daí, né? É uma água mais doce, é uma água mais cristalina que desce ali lá do Caldas, né? E te agradecer, parabenizar pela iniciativa, né? E pedir muito a Deus que nos dê força, porque não é fácil. Não é fácil a gente atravessar esse momento que a gente atravessa de tanta dificuldade, né? A gente vê aí as pessoas isoladas, extremamente frágeis, né? Eu acho que a gente precisa muito, além de cuidar da nossa saúde física nesse momento, mas também cuidar da nossa saúde mental e espiritual. Eu acho que a fé nos ajuda muito nesse momento. Eu acho que o equilíbrio emocional nos ajuda muito nesse momento. Eu digo sempre, sabe, Clemilton, que nesse momento é muito fácil eu, por exemplo, falar em isolamento social, porque eu moro numa casa, graças a Deus, confortável, estou com a minha família aqui, minhas filhas que já não mais moram com a gente, que estudam em Recife, 2 filhas, e a outra, minhas 3 filhas, minha esposa, a gente está aqui se divertindo, de uma certa forma, nesses momentos, porque a gente tem o privilégio de morar numa casa confortável, né, de ter acesso à tecnologia, à informação. Então, é muito fácil, eu me incluo nesse rol de pessoas que falam muito no isolamento social. É muito fácil falar nisso quando você tem esse conforto. Mas é muito difícil, e aí eu acho que é aí que a gente tinha que pensar com muita seriedade nisso. É muito difícil a gente ver aí a grande maioria das pessoas que muitas vezes moram em palafitas, em casas com pouco mais de 20 metros quadrados, onde ali tem 6, 7, 8 pessoas. A gente vê aí um fenômeno nesse momento de pandemia explodir e, ao mesmo tempo, ficar abafado, que é a violência contra a mulher,
a violência doméstica, e isso a gente não pode deixar acontecer, a gente tem que denunciar, a gente tem que não deixar de forma alguma que isso aconteça. Então, assim, eu só peço, sabe, a Deus que isso passe logo, que os nossos governantes tenham a sensatez, já que não tiveram até aqui, que tenham daqui por diante a sensatez de nos conduzir de uma forma mais equilibrada e que a gente não desista. Eu acho que se a gente tiver esse equilíbrio, se a gente tiver muita fé em Deus e se a gente tiver amor no coração, a gente precisa ter muita esperança de que a gente vai passar por isso, né? Eu converso com muita gente todos os dias, seja na contabilidade, seja nos comitês que eu tenho participado, seja na associação que eu faço parte, sejam com alguns parceiros da minha caminhada política. Eu converso muito com muita gente todos os dias e eu digo sempre que a gente não pode perder a esperança nunca.